O Rio Grande do Sul precisa de ajuda, e tu pode ajudar doando, divulgando campanhas e se informando. Aqui indicamos o Fundo Crioula. O Fundo Crioula é uma ação que surgiu em função dos impactos ambientais que o povo negro gaúcho vem enfrentando pelo racismo ambiental e das mudanças climáticas. As doações serão destinadas a povos tradicionais de matriz africana, comunidades quilombolas, famílias negras periféricas e animais que também precisam da nossa atenção e solidariedade. A chave Pix é o oi.crioula@gmail.com. Mais informações sobre o fundo no link do nosso site, no episódio e no Instagram da Bruna Crioula, uma criadora de conteúdo aqui do Nós, muito presente em vários episódios que você já deve conhecer. Acompanhe a Bruna, acompanhe a gente, ajude, se proteja, se cuide. Esse é o quadro Nós Comunica. Conteúdos essenciais com base na ciência, em poucos minutos para ouvir sempre que quiser. Produzidos pelas nutricionistas criadoras de conteúdo do Nós a Nutrição. Quer saber mais sobre elas ou sugerir um assunto que você quer ouvir por aqui? Segue a gente nas redes sociais. Nosso @ é Nós a Nutrição, nós com Z em todas elas. Comenta por lá e bora pro episódio. Seguimos agora com a nutricionista Bruna Dimmer. Como acabar com o comer emocional? Bom, já te aviso, antes de mais nada, que esse título foi só para te chamar a atenção, porque na verdade não tem como a gente acabar com o comer emocional. Eu sou a Bruna Dimmer, sou nutricionista e terapeuta nutricional e quero conversar contigo hoje sobre comer emocional. Para te dar exemplos de que não tem como a gente acabar com o comer emocional, quando a gente está numa festa de aniversário e a gente come para celebrar, até porque não existe festa de aniversário sem comida, inclusive comidas muito clássicas de aniversário, tipo docinhos, bolos, salgadinhos, isso é comer emocional. Também serve para outras celebrações, tipo Natal, Páscoa, enfim, sempre envolve comida. Ou seja, a gente come para celebrar. Isso é comer emocional. Quando a gente junta os amigos para comer uma pizza, se divertir, dar risada, enfim, socializar, isso é comer emocional, né? A gente come para se divertir, para socializar, para fortalecer vínculos. Quando a gente come um bolo quentinho em um dia frio para se confortar, enfim, também é comer emocional. O comer emocional, ele não é só quando a gente come os nossos problemas, como dizem por aí. Não é só quando a gente desconta os problemas na comida, mas sim qualquer tipo de emoção. Inclusive essas emoções gostosinhas, tipo celebração, né? Como a gente estava falando aqui. Todas as emoções, né, são válidas e qualquer tipo de emoção que nos leve a comer é um comer emocional. E aí isso nos leva a pensar que, de forma alguma, comer por emoções é errado, tá? Então já te aviso aqui que comer emocional não é errado, não é um problema e funciona, tá? O problema é quando isso se torna muito frequente, quando a comida passa a ser a única fonte, né, de recompensa, enfim, a gente vai chegar por aí, tá? Mas até aqui eu quero que tu entenda que existem esses tipos de comer emocional na qual a gente não associa e que não é errado. Existe um lugarzinho no nosso cérebro que se chama centro de recompensa. E como o nome já diz, ele busca recompensa, tá? Então, se existe um lugar no nosso cérebro para isso, já imaginam que não tem como a gente controlar, né? Então, essa busca por prazer, busca por recompensa, é inato do nosso organismo, tá? E se a gente for parar para pensar em comida, se comer não desse prazer, a gente não estaria vivo. A gente, hoje, obviamente, vive num mundo, né, que a gente vai ali no mercado, compra ou faz em casa, enfim, é muito fácil, né? Mas, antigamente, a gente precisava caçar para comer. E se comer não desse essa recompensa, a gente não caçaria. Então, a gente não estaria aqui. Então, assim, existe um mecanismo, esse sistema de recompensa, que não está associado só com comida, mas sim com qualquer outra coisa que nos dê prazer, seja jogos, sexo, drogas, enfim. Então, assim, funciona, tá? Não dá pra negar que funciona. A questão central é a gente não saber lidar com as nossas emoções, afinal, não vem com manual, né? E a vida adulta, ela vem com várias bombas aí pra gente, né? Então, assim, lidar com emoções não é fácil,
não vem com manual. E, infelizmente, muitas coisas que a gente vive, seja da nossa educação, seja por coisas de sociedade mesmo, acaba atrapalhando, inclusive, esse manejo, né, das nossas emoções. Então, além das emoções aí, a gente tem várias coisas vinculadas a ela, tipo traumas, vivências, enfim, um monte de coisa. Cada pessoa tem o seu recurso, né, pra descontar. Seja sexo, comida, jogos, drogas, ou seja, busca de prazer imediato, né, pra abafar essa sensação ruim com urgência. É tão difícil de lidar com essas emoções ou com essa emoção, enfim, que eu preciso buscar um recurso urgente para abafar essa sensação ruim. Essa é a função do comer emocional e desses outros recursos também. Então, cada pessoa vai ter o seu recurso, mas se tu tá me ouvindo aqui é porque provavelmente tu, assim como eu, usa a comida quando precisa de algum recurso, né? Ou pelo menos tem essa tendência. E aí eu quero te contar um pouco da minha história. Por muitos anos, principalmente no período da adolescência, eu vivi em guerra com a comida. Fiz todos os tipos de dieta para emagrecer, brigava muito com meu peso, minha autoestima era lá no chão, enfim. E por fazer essas dietas e por essa busca, assim, né, do emagrecimento através da alimentação, é por isso que eu fui parar na nutrição. Como que eu vou dizer? Curiosamente, a faculdade de nutrição fez hoje em dia eu detestar dietas. E ao longo desse processo eu já fui vendo que a nutrição era muito mais, né, do que emagrecimento e que dietas faziam muito mal para nossa saúde, principalmente mental. E aí eu fui me libertando, né, fui tendo mais liberdade também, mas eu descontava todos os desafios, as dificuldades, as cobranças da vida acadêmica na comida, né. Isso me trouxe muitos quilos a mais, muitas preocupações, muita culpa, muito sofrimento. Eu não soube lidar com tudo isso, por isso que eu procurei terapia. E foi a partir daí que comecei esse processo de me libertar, de me cuidar, eu ia falar curar, mas eu acho que é muito difícil a gente curar essas coisas, né? Mas foi aí que eu comecei a aprender a lidar com essas questões envolvendo a comida, com comer emocional, parei de fazer dietas, consegui cuidar mais de mim e deixar de lado essa guerra com a comida. Eu precisei me conhecer, né? Pra buscar lidar com o meu emocional de formas mais saudáveis, mais funcionais e não prejudicar minha saúde para conseguir viver. Se a gente fosse pensar aqui em passo a passo, né? Um passo a passo bem resumidão, seria, primeiro, parar de fazer dietas. Segundo, fazer as pazes com a comida. Terceiro, me conscientizar dos comportamentos, né? Ou seja, entender o que eu faço, por que eu faço, de onde isso vem, eu estar atenta aos meus comportamentos e não sair fazendo tudo no automático, como a gente faz. Quarto, buscar novos recursos, além da comida, mais saudáveis e mais funcionais. A comida não precisa deixar de ser um recurso, mas ela é um dos, né? E se a gente tem aí um leque de opções, provavelmente tu não vai descontar em uma coisa só. E por último, não menos importante, cuidar da minha saúde como um todo. Tanto corpo, quanto mente, quanto social, enfim. Tudo é importante. Já aviso de antemão que não é fácil. Tudo que envolve questões emocionais, né, não é fácil. São coisas muito delicadas, mexem muito com a gente e que a mudança de hábito, ela não é suficiente, né? A gente precisa mudar de mentalidade, precisa fazer as pazes com a gente, né? Recuperar aí nossa autoconfiança, nossa autoestima. E para isso, na maioria das vezes, a gente vai precisar de suporte, de amparo, de colo, de validação aí. Por isso que a terapia entra aí, né, como o principal aliado. Porque mesmo que a gente saiba racionalmente o que a gente tá fazendo, por exemplo, eu percebo que eu como quando eu tô nervosa e aí eu como demais. Tu pode notar até enquanto tu estiver comendo. Putz, tô comendo essa barra de chocolate, não deveria comer essa barra de chocolate, mas quando eu já comi inteira. Por mais que a gente saiba racionalmente, não é suficiente para mudar. A mudança, ela envolve aí muitas coisas e a gente precisa estar bem amparado para conseguir enfrentar esses desafios, né? Que é mudar. Então, assim, o comer emocional, ele não é facilmente resolvido. Muito provavelmente tu vai precisar de ajuda, seja na psicoterapia, seja na terapia nutricional. Então, já te aviso que não é culpa tua, né? Não é falta de esforço, não é porque tu é preguiçosa, não é porque tu é negligente. Então, já te aviso aí que é mais comum do que tu imagina e é mais difícil de lidar do que tu imagina, né? Mas eu tô aqui pra te acalmar, né? Pra te mostrar o que é isso e por que isso acontece e como a gente resolve, enfim, pra te mostrar que tu não tá sozinho.
Por mais que mudar seja desafiador, não mudar a gente sabe que causa muito mais danos. A mudança ela envolve enfrentar aí alguns leões, mas não mudar é aquela zona de conforto entre aspas, né? Porque não é confortável, mas ela é quentinha. Então, a mudança aí ela é desafiadora, mas necessária, né? Então, tô aqui pra te dizer que tu pode e deve buscar ajuda. E comer emocional não é simplesmente, é porque meu problema é o doce ou porque eu amo comida. Que bom que tu ama comida, né? Isso te mantém viva. Mas sim, é algo muito complexo que envolve provavelmente algum momento difícil da tua vida, que tu precisou recorrer à comida. Imagina uma pessoa assim que viveu um luto, né? Viveu alguma situação muito difícil e precisou recorrer à comida, assim. Que bom que ela tinha comida do lado dela para apoiar ela, né? Mas, às vezes, por ser muito difícil lidar com esse emocional, a gente acaba descontando sempre, né? Na comida acaba sendo um recurso muito frequente, às vezes o único. Então, a gente precisa aprender novos recursos. O que eu posso fazer para aliviar a minha ansiedade, seja momentaneamente, seja uma coisa mais preventiva, assim, né? Que eu posso fazer todos os dias para diminuir minha ansiedade como um todo. E que eu posso fazer ao invés de comer e pode amenizar um pouco essa sensação que eu tô de tristeza, enfim. E a gente vai buscando novos recursos, né? A gente vai descobrindo o que a gente gosta de fazer, isso é muito importante. O que tu tem feito nos teus momentos de lazer, se é que tu tem momentos de lazer. Então, se tu tá buscando prazer na comida, talvez esteja faltando prazer na tua vida. Sinto lhe dizer. Então, a gente vai precisar aí buscar alternativas, se conhecer e buscar aí novos recursos pra gente não descontar sempre na comida. E se precisar recorrer à comida, que seja algo consciente e não no impulso e não automático. Que tu te pergunte o que tu quer, quanto que tu precisa. É um pedaço de bolo, beleza. É um pedaço de bolo ou é o bolo inteiro, né? Enfim. Aos poucos a gente vai aprendendo a lidar com essas situações e aprendendo a usar a comida a nosso favor, mas sem que isso cause prejuízos, sem que isso cause danos à tua saúde e tanto sofrimento, tá? Então, assim, tu não precisa acabar com comer emocional e nem vai ter como fazer isso. Tu precisa buscar novos recursos, novas ferramentas, novas habilidades para lidar com as tuas emoções. E isso inclui, sim, terapia. Seja psicoterapia, seja terapia nutricional. Porque, como eu falei, é muito difícil lidar com tudo isso sozinha. Então é isso. Eu espero que tu encontre aí novos recursos e que a comida seja um deles, mas que não gere sofrimento e não seja um fardo na tua vida. Que tu não te sinta dependente dela para conseguir lidar com as tuas demandas. Para conhecer um pouco mais do meu trabalho, me segue lá no Instagram, @anutriterapeuta. E caso precise aí da minha ajuda para lidar com esse processo todo, entre em contato. Lá no Instagram tem o link lá do meu WhatsApp, ou entre em contato pelo Insta mesmo, pra gente agendar a tua consulta e começar o teu processo de terapia nutricional, para que tu consiga te libertar desse sofrimento com a comida e aprender a usar a comida como tua amiga e não como inimiga, sem sofrimentos, principalmente. É isso. Um beijão da Bru. É isso aí, pessoal. Vocês ficaram com mais um Nós Comunica. Se vocês querem entrar em contato conosco, vocês nos encontram em todas as redes sociais por @nozdanutrição, nós com Z, ou vocês podem mandar um e-mail para contato@nozdanutrição.com.br. Abraço. Tchau, tchau.